Meu nome é Luiz Marinho, Luiz com Z. O pessoal estranha, né? Mas que mais? Luiz Marinho. Eu sou metalúrgico, pintor, sou funcionário Volkswagen até hoje, licenciado. Sou bacharel em Direito, hoje bacharel, mas na época não. Fui dirigente do sindicato, fui cipeiro na Volkswagen de 2002 a 2004. Fui dirigente do sindicato, primeiro tesoureiro, secretário-geral, vice-presidente, presidente da CUT, presidente do Conselho de Segurança Alimentar, ministro do Trabalho, ministro da Previdência e hoje prefeito, entre outras tarefas que a gente andou atuando ao longo do tempo. Nós tivemos vários momentos na relação com o Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. A primeira vez que eu acho que eu tive foi em 84, numa greve de uma empresa pequena. Era funcionário Volkswagen, mas eu negociava desde Volkswagen, Ford, Mercedes, Scania, Brastemp na época, para empresas pequenas. E uma greve foi da APV do Brasil, uma empresa que trabalhava com produção de blocos para perfuração de rochas, enfim. Entre tantas atividades, desde negociações coletivas, enfim, você tem aí um longo histórico de relacionamento, desde visita de magistrados no sindicato, seminários, debates, enfim, e aí uma longa viagem. Prado, temos, eu não vou lembrar, o mais recente, já não se relacionando direto, mas tem Aldir Florindo, Davi, Ivete, Ivani, você tem tantos outros, os que já passaram, né? Vários desembargadores no trabalho que nós nos relacionamos por muito tempo, especialmente nas épocas dos dissídios coletivos. Eu me lembro de um episódio, não vou lembrar agora nem o relator, nem quem estava na presidência, mas ia ter um julgamento, ia ter uma audiência importante e nosso advogado observou que na hora da escolha do relator tinha umas cartas marcadas na época, um episódio que se passou. Ninguém assume, mas a hora que girou o globo, ele foi lá e girou o globo, a bolinha estava presa na boca do globo ali. Aí ele pegou e tchuf, a bolinha caiu para dentro. Foi uma correria danada ali no tribunal. E agora, né? E aí o relator foi escolhido um juiz classista, inclusive na época, que acabou tendo um final feliz no final das contas, tudo certo. Mas foi um episódio meio estranho na época ali. Engraçado que eu tinha, talvez foi até bom, mas eu tinha combinado com dois jornalistas que aquilo estava programado e, portanto, eu iria denunciar no próprio julgamento aquela carta marcada. Mas nosso advogado ficou com medo do escândalo, foi lá e derrubou a bolinha para dentro. E zerou e evitou a confusão. Mas isso é coisas que acontecem. Pode ter sido por acidente. Não me lembro agora exatamente, mas era um julgamento importante de dissídio coletivo. Tinha advogados nossos, depois viraram desembargadores, enfim, eles lembram dessa fatídica história aí. Nunca mais tomei conhecimento de coisa parecida, né? E tinha muito boato que isso acontecia e eu pude testemunhar esse episódio. Mas depois eu sei que o efeito de processo democrático também bateram em todas as instituições existentes, umas mais, outras menos, mas seguramente o Tribunal Regional do Trabalho
passou por grandes mudanças de comportamento, de compreensão das coisas. Houve um processo de aproximação muito grande, eu me lembro, com os dirigentes sindicais. Eu próprio tive vários encontros, inclusive vários debates, visitas em fábricas, inclusive envolvendo ministros do trabalho, junto com os embargadores. Enfim, houve uma grande evolução, sem dúvida, no processo. Na verdade, foi secretário-geral e vice-presidente também. Bem, tem vários episódios. O primeiro deles, como eu disse, foi de uma específica dessa empresa PV. Logo depois da última intervenção no sindicato, eu era tesoureiro e essa empresa entrou em greve por busca de recuperação de injustiças atrasadas do passado, de um período que a economia tinha andado muito mal, houve redução de salário, de jornada com redução de salário, e houve toda uma pauta grande, extensa, fora do dissídio coletivo. E na época o tribunal julgou a greve ilegal. Apesar da greve ilegal, a greve continuou e a empresa depois atendeu praticamente toda a pauta, então poderia ter negociado. Eles recorreram ao tribunal, o tribunal disse que era ilegal, a greve continuou e eles acabaram atendendo 95% da pauta de reivindicação. Porém, aquele período era um período muito duro de relacionamento, onde os empresários não se dispunham a negociar. Então, ele, apesar de atender a lista, ele não fez negociação com o sindicato, não fez acordo coletivo com o sindicato na época, dado aquela intransigência patronal da ausência, né, do diálogo. E nessa época, o tribunal, de fato, tinha uma importância muito grande nesse relacionamento para interagir, para aproximar as partes. E as próprias greves duras foram ferramentas muito importantes e determinantes para o início de um processo de negociação. Essa própria empresa, no movimento seguinte, foi uma greve foi longa da categoria, a greve, eles foram o primeiro a fazer negociação, fechar acordo e tal, ainda não aceitava receber o sindicato dentro da fábrica. Então, eu me lembro que nós assinamos o acordo coletivo em cima do capô do Fusca que eu trabalhava do sindicato e fomos lá, assinamos em cima do capô do Fusca e tal, dada a dificuldade deles em estabelecer um processo de negociação. Isso se deu em 85. E a partir dali as coisas foram modificando a própria postura do tribunal, a própria postura dos empresários, abrindo o processo, as possibilidades de um processo de negociação gradativamente. Umas empresas iniciaram antes, outras vieram depois, enfim, foi evoluindo um processo de diálogo. E creio que o tribunal também deu aí a sua contribuição bastante importante nesse processo. Bom, isso se deu em fases, esse processo de abertura, né? Se você olhar a primeira intervenção em 79, a segunda em 80, com intervenção e cassação da diretoria, a terceira intervenção em 83, intervenção e cassação da diretoria, a retomada em 84, eles foram acontecendo gradativamente. Em 78, por exemplo, na primeira greve, a greve da Scania, depois a greve da Ford, o sindicato era dirigido pelo ex-presidente Lula e houve um acordo com a Scania, negociado durante a greve, e esse acordo, os trabalhadores voltaram ao trabalho e foi marcado para assinar na Delegacia Regional do Trabalho. As demais montadoras pressionaram a Scania, que não honrou o acordo. Quando chegou para assinar, ela disse que não cumpriria por pressão da GM, da Volkswagen, da Ford, da Toyota, da Fiat, enfim. E aí a Ford entrou em greve. Quando a Ford entrou em greve, o presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva, disse: agora eu só negocio com o sindicato patronal.
Então foi o primeiro acordo coletivo desta fase aí, assinado com o Sindicato de Trabalhadores, Sindicato Patronal, foi o sindicato com o Sinfávia, a partir de um episódio onde a empresa voltou atrás de um acordo realizado e a tentativa de retomada, a fábrica estava cercada pela polícia militar e os trabalhadores achando que a diretoria do Lula tinha enganado, mentido, traído, enfim, e eles não conseguiam falar com os trabalhadores dado a repressão policial. E aí veio então a paralisação na Ford, pela paralisação da Ford, o Lula agora não negocie com a Ford, negocie com todas as montadoras na mesa, senão não tem negociação. Aí nasce o primeiro acordo coletivo. Houve pressão da ditadura militar para não ter negociação, para não fechar o acordo, que era para reprimir as negociações, e gradativamente as coisas começaram a acontecer. Aconteceram nesse episódio, depois veio o início do processo de conquista das comissões de fábricas, começando pela Ford, depois pela Volks, depois eu me lembro a segurança das empresas, invariavelmente era dirigido por coronéis da reserva e que trazia uma linha muito dura, com agressão de dirigentes sindicais dentro das fábricas, é o caso aconteceu isso na Mercedes, aconteceu em outras empresas, enfim. Você tem um processo aí longo de disputa, de busca da conquista do espaço democrático, onde as mulheres tinham dificuldade para ir ao banheiro, os homens tinham que trabalhar muitas vezes também da mesma forma, enfim, você tinha uma relação ditatorial presente no regime militar que se reproduzia na relação de trabalho. E gradativamente essas coisas foram conquistando. E a Justiça do Trabalho, o Tribunal, participou de forma determinante desse processo, julgando às vezes de um jeito, às vezes de outro, mas elas também foram sendo introduzidas nesse processo de relações democráticas e o Judiciário veio também incorporando esses valores democráticos e ajudando nesse processo. Eu creio que tem aí uma participação de muitos magistrados ao longo dessa história, né, onde você tinha embates, se você pegar os arquivos aí dos julgamentos, vocês vão ver embate entre magistrados, né, um com uma visão, recepcionando essa visão democrática, outros ainda defendendo aquela relação mais dura de trabalho, enfim, é um processo interessante. Na verdade, eu pessoalmente frequentei muitas poucas audiências, né? A gente se relacionava, mas você tinha todo o nosso corpo jurídico, então não era propriamente a nossa tarefa na linha de frente com o judiciário. Depois nós fomos em busca de uma aproximação de relacionamento, então passamos a frequentar mais, mas o espaço de julgamento era basicamente representado pelos advogados. Então, mas eu não me lembro de uma presença intimidadora dos militares nos espaços do tribunal, não. Eu não tenho gravado de memória esse processo. Tenho gravado de memória vários atos de repressão durante as greves, nas empresas, isso eu tenho, inclusive com marcas no corpo. Né? Isso, né, tem aí os pontos da repressão aí na minha cabeça, de 5 pontos eu levei aqui e tal, uma greve, enfim, faz parte do passado, graças a Deus. Na verdade, eu não me lembro da participação do tribunal nesses episódios, que eles foram espaço de negociação direto entre as partes. Mas seguramente já era uma fase que o tribunal seguramente nos auxiliaria em um processo de busca de entendimento. No caso da Brastemp, Multibras, o grupo Iopo, nós tivemos, quando eles decidiram fechar, empresas fecham, empresas abrem, faz parte de um processo de ciclo econômico, muitas vezes, e a empresa decidiu fechar
em São Bernardo do Campo. E todo o processo que nós fizemos é preciso de uma negociação que corresponda à responsabilidade de um grupo econômico com o fechamento de uma unidade fabril. E nós construímos um processo de negociação duro aqui no Brasil, com a direção brasileira, e para fechar esse ciclo de negociação, a partir de paralisação, de intervenção, de mobilização dos trabalhadores, nós tivemos, para fechar isso, eu tive que viajar até Miami com representantes da empresa aqui do Brasil para poder fazer a negociação lá com os acionistas norte-americanos para poder fechar essa negociação. Foi uma negociação importante, fechamento, mas fechamento com dignidade, criando condições de capacitação, de qualificação, requalificação dos trabalhadores, um processo de indenização que criava a condição dessa transição para novos empregos, novas oportunidades, enfim. Os trabalhadores e as trabalhadoras, apesar do fechamento, ficaram muito satisfeitos com o resultado, porque é uma realidade, tem que enfrentar, vai fechar, então fechar como? E nós que assistimos muitas empresas, às vezes, nesse processo, simplesmente pagar os direitos trabalhistas pura e simples, essa foi uma das negociações que nós fizemos, onde o pacote de benefícios foi muito além do que a simples garantia da justiça trabalhista. Nós tivemos aí, como eu disse, vários seminários que nós buscamos aproximar e discutir, e a justiça trabalhista recepcionar a visão do movimento sindical e apoiar a lógica da conquista do espaço democrático, de representação local do trabalho. As comissões de fábrica foram recepcionadas, as CIPAs eram protegidas, quantas vezes que as empresas reprimiam, demitiam membros da CIPA, e o judiciário dava respaldo àquela garantia contratual realizada a partir de uma representação, de um mandato de representação. Então, creio que ela deu a sua contribuição nesse processo aí, que também foi um processo de evolução, de etapas, enfim, de amadurecimento das partes. Os novos juízes que vieram entrando à corporação, o papel do quinto constitucional, dos advogados que viravam juízes, e nesse processo vários advogados, exagero, mas dos sindicatos metalúrgicos do ABC, advogados por lá passaram, 3 advogados viraram desembargadores no tribunal, assim como outros tribunais. Creio que esse processo foi sendo amadurecido no tempo. O processo de amadurecimento da sociedade também foi transportado para um processo de amadurecimento do tribunal. Nós fizemos aqui, eu me lembro que eu discuti, não me pergunte as pessoas, mas eu discuti, seja com o Ministério Público do Trabalho, seja com os juízes, os embargadores, um processo que eu chamei de limpeza das regras, algumas regras, à altura vinha os fiscais do trabalho e multava as empresas porque o extintor estava um pouco mais alto ou um pouco mais baixo da determinação. O que isso vai influenciar no combate a incêndios? Está um pouco mais, um pouco menos. O que a eventualidade de uma distância maior ou menor do restaurante onde o posto de trabalho vai influenciar na melhor condição ou não do trabalhador? Vários pontos assim nós delegamos para um processo onde só haveria um processo de fiscalização se denunciado por parte do sindicato. O sindicato das empresas tinha autoridade para, no acordo coletivo, legislar sobre isso. Mas era preciso que o tribunal também recepcionasse esses valores, porque senão poderia virar bagunça. Eu nem sei se depois que eu saí voltou-se atrás nessas normas e tal, mas nós fizemos várias mudanças aqui, buscando dialogar
com os sindicatos patronais, com os sindicatos trabalhadores, dando conhecimento ao judiciário para poder ser recepcionado, poder ser apoiado. As coisas avançaram bastante. Uma negociação determinante, que foi o que, quando o presidente Lula me convidou para assumir o ministério, foi a condição que eu fiz para poder assumir, foi construir uma política de recuperação do salário mínimo, que valorizasse o poder de compra do salário mínimo, que era uma política que eu tinha apresentado para o conjunto das centrais e apresentado ao governo quando então presidente da CUT. E tive esse respaldo e foi talvez a principal negociação que o Ministério do Trabalho tenha feito ao longo do tempo, que foi a política do salário mínimo, que deu uma grande evolução. Muitos falam da Bolsa Família e como um processo de distribuição de renda, e eu sinceramente acho que o papel da política do salário mínimo é muito mais estruturante na distribuição de renda do que o Bolsa Família. O Bolsa Família pega lá um nicho, né, pra você ter uma ideia, a Bolsa Família corresponde aí à ordem de 12 milhões de brasileiros e brasileiras. O salário mínimo vem estruturar a renda, né, o piso de salário do país. Só os aposentados que estão hoje na faixa do salário mínimo seguramente deve estar aí na ordem de 27 milhões de aposentados. Então, só daí dá para ter ideia de como o salário mínimo é altamente estruturante. Isso levou um processo no Nordeste brasileiro, os aposentados têm muita força da renda da família, a partir da política do salário mínimo. Levou a estruturar que os salários da economia informal também acompanhasse a regra do salário mínimo, enfim. Você tem aí uma grande conquista a partir desse processo de negociação. Você tem a introdução do empréstimo consignado, que veio acabar com os agiotas nas empresas, tem todo, praticamente, na prática, o fim do chamado cheque especial. Também foi uma outra grande introdução que nós fizemos a partir da construção de políticas a partir da CUT, mas que no Ministério nós conseguimos implementar isso em nível nacional, dando aí ganhos importantes para a classe trabalhadora. Não tem comparação, acho que muita gente até, às vezes, sem muita noção, eu vejo vira e mexe os chamados especialistas falando da representação, se os sindicatos representam mais ou menos hoje do que em relação à década de 80. Eu próprio, quando estava ministro do Trabalho, uma revista me perguntava isso e dizia que o governo tinha cooptado as centrais e que as sindicatos eram mais frágeis do que na década de 80 e 90 e media isso pela quantidade de horas de greve no ano. Eu dizia, mas isso é uma bobagem, você não mede a representatividade de um sindicato se ele fez mais ou menos greve naquele ano, depende de qual nível de relacionamento que se tem. A década de 80 era um período onde as empresas não recebiam os sindicatos, onde muitas delas sequer respondiam uma pauta do sindicato, não tinha a mínima possibilidade de um canal de negociação efetivo, então era muito dissídio coletivo. Na prática, o tribunal substituía as negociações que hoje acaba acontecendo. Então, o número de dissídios, eles têm influência nesse processo, se é mais democrático, menos democrático as relações, se é mais representativo, menos representativo. E falava para esses jornalistas que me perguntavam, dizia, quer construir um processo de retomada de greve vigorosa? Na época, isso foi em 2006, 2007, seguramente, é só os empresários deixar de pagar a participação dos resultados e aumento real de salário, que naquela fase ali você tinha todos os acordos coletivos, quase 100% tinha aumento real de salário e as categorias implantando um processo vigoroso de participação nos resultados. Experimente os empresários, falam, não tem mais participação no resultado, não tem mais acordo salarial além da inflação, não vamos mudar integralmente a inflação, para ver como as greves retomam num volume muito mais vigoroso que foi na década de 80. Então, a quantidade de horas de greve não mede, não é um indicador somente ele para medir a representatividade do sindicato.
O número de greve é mais um indicador para dizer se as relações estão boas ou não. Porque se as relações estão boas, as greves serão evitadas a partir de um processo franco de negociação, onde a maturidade das partes vai levar a um acordo que seja vantajoso para as partes. E o número de greve, ele corresponde a uma falta de relacionamento e, portanto, a busca de quebrar um elo, de quebrar uma resistência para a conquista de um acordo que seja aceitável por parte dos trabalhadores. Eu dizia numa ocasião, num debate, no próprio Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, um ano um dirigente defendeu uma tese de que aquele ano a gente precisava fazer greve de qualquer jeito, porque era um ano que precisava ter uma greve para ter uma influência, a partir da greve, uma influência política no ânimo da sociedade. Eu disse, mas será que é isso que a categoria espera de um sindicato? A categoria espera que um sindicato organize uma greve a qualquer custo? Ou a categoria espera do sindicato que ele faça o melhor acordo possível, de preferência sem ter que perder hora de trabalho, ou seja, de preferência em greve? E acredito sinceramente que qualquer categoria espera do seu sindicato é que ele faça o melhor acordo e, se possível, sem greve. Mas fazia uma ressalva. Agora, as categorias que quiser fazer uma boa negociação, ela não pode blefar na mesma negociação. Portanto, elas têm que estar organizadas para, se precisar de um processo grevista, ele ter condições de fazer. É isso que mede a representatividade dos sindicatos. Portanto, acredito sinceramente que há uma grande mudança em relação a hoje com a década de 80. O que não tinha espaço de diálogo lá na década de 80, a gente observa que sindicatos e empresários, trabalhadores, empresários, travam o processo de negociação e muitas vezes encontram um acordo sem necessidade de ter manifestação, ter greve, enfim. E muitas categorias hoje sequer necessitam de recorrer ao dissídio coletivo porque as partes conseguem construir um resultado. O que é bom para todo mundo, o que é bom para o judiciário, o que é bom para as empresas, o que é bom para os trabalhadores, para os sindicatos, enfim. Eu creio que essa mudança não tem comparação o que é hoje com a década de 80. Até na forma de organizar o trabalho em si. Você tem aí a introdução de tecnologia, você tem a introdução da diminuição radical dos níveis hierárquicos nas empresas. Você tinha, hoje talvez tenha aí 1/3 de hierarquias do que você tinha na década de 80. Me lembro, você tinha o gerente geral, o gerente disso, o gerente de produção, aí vinha o supervisor disso, supervisor daquilo, supervisor da noite, supervisor do dia, o mestre da manhã, o mestre da tarde, o mestre da noite, o feitor disso, feitor daquilo, líder disso, líder daquilo. Não existe mais feitor, não existe mais mestre. Você tem lá a chefia lá em cima, embaixo, líder por setor, líder de célula, enfim, a introdução das células de produção que não tinha no passado, a introdução dos grupos de trabalho que não tinha no passado, enfim. Os trabalhadores não tinham absolutamente nenhuma condição de sugerir qualquer método de organização, influenciar em qualquer organização do seu trabalho, que hoje tem. Então, não se compara. É evidente que não aconteceu o que muitos teóricos disseram quando saiu aquele livro, O Fim dos Empregos, dizia o que ia acontecer, que ia acabar a linha de produção, que ia acabar, que o pessoal ia trabalhar em casa de chinelo, de short, de camiseta, e pelo computador ia fazer tudo, até porque eu até brinquei uma vez na USP, num debate, eu fui convidado para um debate e você tinha professores e tal, e estava somente eu de sindicalista lá. E aí o pessoal deitou falação que ia ter uma mudança radical. De fato, houve uma mudança radical. Mas eles defendiam tanto, como dizia minha afinada mãe, quem exagera perde a razão, e dizia que acabaria a linha de produção, que os sindicatos iam se fragilizar demais, ia sobrar poucos sindicatos representativos dos segmentos com maior poder de remuneração. Por exemplo, metalúrgico, o sindicato que ia vingar, o sindicato dos ferramenteiros. Esses caras estão doidos, não entendem nada de organização do trabalho. As ferramentarias podem desaparecer e virar algo
além fábrica. Você pega uma montadora, por exemplo, é o exemplo que ele citava, que ia sobrar o sindicato dos ferramenteiros. Vai acabar as ferramentarias nessas empresas, muito provavelmente, foi o que aconteceu. Diminuiu demais esses setores nas empresas. E aí eu brinquei e falei, bom, eu não sei o que vocês me chamaram aqui, vocês acabaram com as fábricas, acabaram com os sindicatos. Então, mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho muita dificuldade para ver alguém de casa trabalhando lá no teclado do computador, montando um avião, montando um caminhão, montando um carro, montando um ônibus. Não existe isso. A linha de produção para montar um avião, ela vai existir. De forma diferente, por módulos, tal, mas vai existir. Foi uma gargalhada no plenário, os estudantes tiraram o sarro, os professores ficaram meio sem jeito e tal. Mas, então tem uma grande mudança. Agora, a força de trabalho ainda tem necessidade, a depender da renda, do salário, quanto se paga, compensa botar mais tecnologia, mais robô ou não. Tem funções que não precisa da mão de obra, não tem jeito, enfim. Você tem um conjunto de mudanças que houveram, mas não tem comparação do que é agora para a década de 80, em especial no que diz respeito ao canal de negociação, a possibilidade da interação entre as partes para construir soluções. É impensável você construir qualquer pensamento nesse período falando sem a existência do tribunal, sem a existência da justiça. Não dá para imaginar. O tribunal teve uma participação grande aqui nas relações, ora uma relação mais conservadora, ora uma relação, né, que foi influenciado pelo processo democrático, respondendo às demandas, ora apoiando decisivamente a conquista dos trabalhadores, flexibilizando a visão e se aproximando e influenciando as empresas atrasadas. Você tinha, nesse processo, empresas que entenderam e abriram esse processo de negociação. Outras empresas teve que vir a partir das decisões do tribunal, né, corroborando com essa visão democrática e a conquista do espaço de negociação e muitas vezes forçando a negociação. Quantas mesas redondas que às vezes as audiências de conciliação, que às vezes os juízes determinavam, né, forçava a barra, insistia para que as partes entendessem o problema um do outro, se colocasse no lugar do outro e buscasse compor. Então, não dá para imaginar esse processo sem a presença do tribunal. É inimaginável. Eu insisto sempre quando falo de memória do judiciário, independente de qual a área, insisto muito que nos desafios contemporâneos é preciso observar como está atuando a escola da magistratura. Como que a escola da magistratura pode ajudar, colaborar, enfim. Eu tive vários debates na escola da magistratura, discutindo esses assuntos, apresentando vários exageros, mas por três ou quatro oportunidades, com certeza, eu tive discutindo temas relacionados à negociação, temas relacionados ao papel do judiciário, enfim. E creio que a escola da magistratura tem uma importância grande na evolução desse processo aí, que eu queria registrar. É visível a evolução dessas conquistas. Se você olhar a década de 80, de 90, e esse processo ele é muito grande. Quando pintou a história das conciliações, houve muita polêmica, tinha juiz que era contra, tinha juiz que era a favor, o pessoal mais avançado era a favor, o mais atrasado, mais conservador era contra. Isso também acontecia no mundo do movimento sindical, dos advogados, enfim. E creio que são conquistas que vêm e que não voltam. As coisas
hoje é tão natural que parece que sempre foi assim. Então, acho que são coisas que... Agora, eu creio que o movimento sindical, de alguma forma, ele forçou a barra. O papel dos jovens advogados, eu me lembro perfeitamente quando nós conquistamos uma garotada recém-formada lá no sindicato, e eles vieram com ideias novas, ações inovadoras. Algumas a gente tomava na cabeça, mas outras, de fato, abria mentes, né? As primeiras ações no judiciário, o pessoal falava, pô, onde vocês arrumaram esses advogados doidos aí que estão, né, querendo revolucionar a advocacia, como é que é tal. E depois começou com insistência, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e começou a aparecer as primeiras decisões judiciais respondendo a isso, enfim. Eu creio que o movimento sindical, da mesma forma que provocou muita evolução, ainda tem muita fragilidade do movimento sindical, da maioria dos sindicatos, não é regra para todo mundo, mas o modelo de organização sindical ele deixa muito a desejar. A fragmentação dos sindicatos, ela não favorece, não estimula muito esse processo de negociação, de representação. Isso eu acho que e aí delega ao judiciário o papel que deveria muitas vezes não ser do judiciário, devia ser da mesa de negociação, das partes, do processo de conciliação entre as partes, enfim. Mas tem seguramente um grande processo aí. Muitas vezes, se o judiciário fosse mais conservador, ia tomar o espaço de muitas vezes que os sindicatos têm, que precisa ter, de interagir, de negociar, da conquista parte da negociação, do fortalecimento parte da negociação. Mas o chamado imposto sindical e a unicidade sindical, tal como ela é no Brasil, eu acho que é um prejuízo desse processo de abertura e de valorização da mesa de negociação. Então, apesar das regras estarem aí, de terem muitos sindicatos que utilizam muito isso, que pratica, que exercita e que busca aperfeiçoar esse processo, uma grande camada dos sindicatos brasileiros ainda não o fazem e aciona os tribunais para que os tribunais o substituam, né? Ou seja, dê uma decisão, né, um dissídio coletivo tal por decisão judicial, que deveria ser um acordo coletivo conquistado em negociação. Então essas coisas ainda, infelizmente, ainda se colocam, mas eu creio que há nesse processo um grande... Você perguntou também da negociação da Volkswagen, das 10 demissões, eu acabei não falando. Essa negociação, na verdade eu fiz 3 negociações internacionais, da Multibras, a da Volks, que é a mais conhecida, junto com a Multibras, mas também da Ford. Da Volkswagen, você tinha um presidente no Brasil que veio com uma meta, não sei se tinha carta branca total ou não, porque ele acabou, a partir dessa negociação, sendo despedido 45 dias depois, ele foi dispensado da empresa, e veio, aparentemente, com uma visão de fechar a unidade Anchieta e ampliar a unidade São José dos Pinhais, no Paraná. E a partir daquele movimento, a partir daquela negociação na Alemanha, nós tivemos todo um processo de fortalecimento da unidade Anchieta. O Chimal, que é o presidente que acabou de sair daqui e foi promovido para o board da companhia, disse no final de 2010 para o presidente Lula, na minha presença, que a Volkswagen devia muito a mim por conta daquela negociação, porque aquela negociação levou a preservar essa unidade Anchieta, que teria sido o maior erro estratégico da Volkswagen se tivesse levado a cabo o fechamento da unidade Anchieta. E preservou e reverteu muitas demissões, muita gente está aposentando agora, que estava demitido naquela época. Na Ford foi um ano, acho que um ano, não sei se foi um ano depois, mas nós também tivemos uma negociação, mas aí junto com a direção da Ford no Brasil, que aliás o presidente na época era o Antônio Maciel, que foi secretário, foi acho que vice-ministro da Doroteia,
no governo Collor. E ele falou, me procurou e disse, olha, eu preciso do apoio do sindicato, senão a gente não consegue reverter as decisões da matriz. A matriz não quer investir um centavo aqui, nós estamos com dificuldade. Tinha saído da unidade da Auto Latina, dissolvida a Auto Latina e precisava de... Aí nós fomos, discutimos muito, por 2 vezes eu acompanhei eles nos Estados Unidos para negociar com a cúpula da companhia e a partir daí surtiram vários acordos também de investimento, de transferência da Ford Caminhões de São Paulo para lá, que teve aquele movimento grande da Ford antes, que vocês também se lembram, onde a Ford tinha demitido 3.280, se eu não me engano, num final de ano, onde o pessoal achava que a gente ia botar fogo na Ford, nós pedimos para o pessoal entrar para dentro da fábrica e movimento ultra pacífico, e foi por aí, na guerra de comunicação, tanto da Volkswagen como da Ford, que nós conseguimos reverter aquele processo, e tem até hoje trabalhador lá. Me lembro, um dia eu já estava ministro, eu acho, eu estou no mercado, eu e minha esposa, aí chega um casal de senhores, idosos, e pede os dois para me dar um abraço. Um abraço sempre é bom, né? E eles me abraçaram e começaram a chorar. Aí eu falei, não estava entendendo o que estava acontecendo, aí eles diziam que era agradecimento porque o filho deles estava na Ford porque eu tinha conseguido naquela negociação reverter. Eu falei, nós conseguimos, né? Nunca existe. Mas são episódios interessantes de negociação. Agora, por que a gente conseguiu fazer tanto em Miami na Multibras, na Alemanha com a Volkswagen, com a Ford Mundial? Por quê? Pelo tamanho da representação que o sindicato tem e tamanho da organização dos trabalhadores dessas empresas e da categoria para forçar um processo de negociação. Na Ford, eu me lembro, a imprensa especializada dizia, Marinho, mas o que leva vocês a insistir tanto com isso? A Ford vai fechar aqui, vai toda para a Bahia, vocês estão perdendo tempo, vocês estão enganando os trabalhadores. Eu dizia, olha, eu acredito sinceramente que nós vamos reverter. Eu não estou exigindo nada mais, nada menos que respeito aos trabalhadores. E no caso da Volks, quando o Dr. Hartz me perguntou, o que o senhor deseja? Eu disse, eu desejo que a Volkswagen respeite os trabalhadores brasileiros, assim como respeitaria os alemães. Como assim? Aí nós iniciamos um processo de discussão e negociação e acabamos fechando um acordo. Agora, se não houvesse uma organização forte, sequer a gente chegaria lá, na direção da cúpula das companhias. Então, esse processo de organização é fundamental para qualquer conquista. E a justiça, ela tem que vir dar o equilíbrio quando ele está uma ação ou outra desequilibrada em relação a isso, né? E creio que o tribunal tem conseguido, né, na medida do possível, fazer esse equilíbrio. Eu não tenho acompanhado as jurisprudências, né? Eu troquei de chip, estamos em outra coisa da vida, mas seguramente as jurisprudências, os resultados, eles influenciam nas relações do trabalho. Sempre foi assim e sempre será. Hora para lá, hora para cá, eu me lembro, uma vez eu fui até o Tribunal Superior do Trabalho, porque nós conseguíamos resultados aqui no tribunal que o Tribunal Superior do Trabalho revertia. Aqui nós tínhamos um tribunal que estava mais em sintonia com isso que eu estou me referindo, e o Tribunal Superior do Trabalho muito conservador, muito patronal. E eu fui uma vez, Romir Pazianotto, outra vez com o ministro Fausto, outra vez, enfim, com vários presidentes que por lá passaram, chamar a atenção disso. E eu me lembro um relacionado à Volkswagen, outro relacionado à Mercedes, que eu chamava a atenção dos ministros, olha, vocês estão equivocados, não é? Vocês tinham que ter a mesma visão do Tribunal de São Paulo, vocês estão aqui tomando decisões eminentemente patronais, ou muitas vezes decisões que prejudicam, inclusive,
as decisões patronais. No caso da Mercedes, nós fizemos uma negociação de compensação de jornada, na história da jornada semanal, de maneira flexível, a partir de estabelecer o banco de dias, banco de horas, para proteção de empregos. E aí veio o tribunal e aplicou, a partir do Ministério Público do Trabalho, uma visão também atrasada, uma baita multa e cancelando o acordo. Falou, vocês estão equivocados. Falei, mas vocês... e quem garante que os trabalhadores querem? Ranquei a foto, falei aqui, ó, tenta contar alguém aqui votando contra. Unanimidade. Ah, mas o ABC é uma ilha. O ABC é uma ilha, se a gente valer isso aqui, tem que valer para todo o território nacional. Falei, se fosse todo o território nacional, se escrevia numa codificação, não precisava da justiça para julgar. Não precisava de juiz para julgar. Se é igual para todo mundo, não precisa do juiz, não precisa do ministro, não precisa da justiça, não precisa de gente decidindo. Você escreve num código e puxa o código, vale para todo mundo. Não é assim. É para isso que vocês estão, é para interpretar. E para interpretar tem que olhar a realidade. Vocês estão fora da realidade. Eu me lembro de advogado, falou assim, pô, eu sou o dia mais feliz da minha vida. Mas por quê? Ouvi alguém falar assim para esses ministros retardados, autoritários aqui e tal. Bom, eu falo com maior naturalidade, não tem segredo nisso, porque o papel do magistrado, o papel do judiciário é tomar a decisão a partir com o pé na realidade, a partir do que a sociedade vem construindo. Mesmo que uma lei eventualmente esteja ultrapassada, se chegou para o judiciário, ele tem que dar o pé da realidade. Até para forçar o legislativo a atualizar a legislação e tal, né? Tinha até um ditado popular aí, a luta faz a lei, certo? Para ir se evoluindo. E o Tribunal de São Paulo, em vários momentos, ele mostrou o caminho, seja do processo de negociação, seja inclusive para influenciar para cima no judiciário e lateralmente para os pares, né, de outras regiões do país. Eu creio que o Tribunal de São Paulo teve um papel importante. Esquecendo o período Lalau, essas coisas tal, que faz parte da memória triste do tribunal, né? Mas você tem aí um processo importante. Difícil, não saberia responder direito. Veja, todas as relações ajudam no amadurecimento das pessoas e os debates que pude, os relacionamentos que tive com os vários magistrados das várias fases que tivemos, sempre ajuda no processo do conhecimento, do amadurecimento, enfim. Creio que, guardadas as devidas proporções, acho que eu colaborei muitas vezes com visão do tribunal e vice-versa. Acho que creio que tem uma via aí de duas mãos aí.